Tudo bem, Guilherme? Consegue ouvir bem? Beleza, maravilha. O Eusébio está conectado. Eusébio, bem-vindo. Consegue escutar bem? Boa noite, professor. Consigo. Maravilha. Então, só aguardar mais um minutinho aí para bater as 9 horas. Geralmente eu tenho começado 9h01 para o pessoal entrar ainda dentro das 9 horas. Se tiverem qualquer questão... Opa! Então, muito bem-vindos. Hoje, 9 de agosto, turma 31 da probabilidade estatística. Então, estamos no nosso segundo encontro, né? Segundo ou terceiro, perdão. Então, como de costume, eu vou compartilhar minha tela com vocês e nós vamos dar aquela olhadinha no nosso cronograma, plano de ensino e aquela coisa toda, né? Então, estamos aqui no Moodle, né? Só confirmando, turma 31, perfeito. E, bom, quanto a novidades, né? Novidades é só a inscrição da aula presencial, né? Então, até avisei isso para vocês lá no fórum de discussão, né? Lembrem que eu vou encaminhar avisos para vocês, e o Discussões e Dúvidas é isso que eu estava comentando agora, que quem quiser publicar alguma dúvida, questão. Então, deixa eu só tirar a estrelinha aqui, o link já está sabido, vamos estrelar o aula presencial. Então, só avisei que estão abertas as inscrições para a aula do dia 16, que é a da próxima segunda-feira. Então, como é que vai funcionar isso, pessoal? Para cada aula, eu vou abrir um formulário de inscrição. Então, para a aula do dia 16, que é daqui a uma semana, já tem o link aí desde de manhã para vocês. Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão para um Forms, né, um formulário da Microsoft, e você só tem que responder duas perguntas, o nome completo e o número de matrícula. Então, com isso, vocês registram o interesse, né, de assistir a aula do dia 16/8. Considerações sobre isso, né? Então, como eu comentei, a gente vai ter todo o aparato de segurança, né, aquele que todo mundo já está careca de saber, né? Todo mundo tem que usar máscara, levem seu álcool em gel, né? Vai que acaba lá, porque álcool em gel 10 minutos e acabou os potinhos de álcool em gel, né? E distanciamento, isso aí já está ok, porque vai ter as mesas já com espaçamento pré-determinado lá pela universidade. Então, assim, pessoal, ninguém vai ser prejudicado nem por ir, nem por não ir à aula presencial, né? E pode ser que ela, inclusive, não ocorra, se não tiver inscritos, ou muito, muito poucos inscritos, pode ser que a gente acabe não fazendo a aula. Então, assim, pensem bem no que vocês estão a fim de fazer, né? Algumas pessoas estão loucas para sair um pouco de casa, dar uma volta, tal, tudo certo, mas meçam os riscos, né? Vocês são todos jovens, então não sei quantos de vocês já tomaram as 2 doses da vacina, né? Já estão imunizados. Eu tomei a minha segunda dose no dia 5 de julho. Já estou, em princípio, com a cobertura vacinal completa. Então, a aula vai ter a seguinte dinâmica, né? A gente eu vou dar aula sentado na frente do meu computador, na mesa, né, do professor, e vou projetar a tela, né? Sei que eu já falei isso, mas só estou reforçando, pode ser que eu tenha esquecido algum detalhe. Então, eu vou projetar a minha tela e vou ativar a gravação aqui de tela. Eu não vou fazer a transmissão online, né, assim, síncrona, melhor dizendo. Então, a aula vai ficar disponibilizada no primeiro momento que eu conseguir fazer o upload do vídeo, tá? Provavelmente quando eu chegar em casa, porque eu já vou estar cansado e tal. Não sei, vamos ver como é que é a dinâmica da coisa. Então é isso.
A vantagem de estar na aula presencial é que vocês ficam anônimos, né? Vocês não são filmados. Então, aqui, se vocês fazem uma pergunta, fica registrado. Tá? Às vezes, algumas pessoas ficam constrangidas. Né? E tudo bem, faz parte. Né? Nem todo mundo está afim de sair falando. Mas na aula, se vocês me perguntarem alguma coisa, eu respondo aqui e tal. Né? Repito a pergunta, mas a pessoa que perguntou fica anônima. Então, é uma vantagem que eu pensei da aula presencial. De resto, é aquilo que a gente já sabe. Né? Vai ser... Eu não vou usar o quadro, porque a câmera, em princípio, não capta muito bem o quadro. Pode ser que eu dê uma passeada, não sei. Eu ainda tenho que testar exatamente a dinâmica, mas, em princípio, eu devo ficar sentado e a gente bate um papo, assim. Então é isso. Alguma dúvida, assim, sobre essa coisa da aula presencial? Tudo certo? Muito bem. Então, é isso. Os interessados, façam aí suas inscrições, né? E é isso aí. Então, qualquer dúvida é só me perguntar. Muito bem. Então, onde é que eu acho que eu fechei aqui. Acho que estava aqui. Aí. Aqui. Então, posto isso, né, o que tínhamos de novidade era isso para a aula de hoje. Então, dando uma olhadinha no cronograma, que é o nosso guia, né, nosso carro-chefe né, do nosso andamento. Então, estamos no dia 9, terceiro encontro. Então, até a aula passada, o que a gente fez? Aquela primeira aula de apresentação, burocracias e um pouco dos softwares. Né? De novo, o R é o principal software, por todos aqueles motivos que eu já falei, mas eu vou brincar com outras tecnologias, planilhas eletrônicas, né? Outros softwares tipo JASP, o SPSS, o PSPP, melhor dizendo, sempre tentando trazer softwares livres, de código aberto, para que vocês façam uso irrestrito, não só para aprender, mas também até profissionalmente, se for o caso. E na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre as variáveis. Né? Assim, o grande assunto da aula passada foram as variáveis, que é aquilo que a gente tem interesse prático em avaliar. E essas medidas, essas variáveis, elas carregam uma informação, uma quantidade de informação, vamos chamar assim, que deve ser respeitada. Se ela não for respeitada, a gente pode acabar decidindo coisas que não são bem aquilo que a gente está observando. Então, eu não foram poucas vezes que eu já vi assim, gente até graduada, né, sabe fazer a rede neural paralelizado, com flocos crocantes, aquela coisa toda, e chega lá e o cara pega uma variável que é ordinal e trata como numérica. Aí complica. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses fundamentos. A gente tem que ir com calma, né? Tomando um chazinho, assim, de preferência. Faz um chazinho com calma, bota uma musiquinha assim, chinesa, assim, bem, aquele clima, né? E aí começa a planejar os próximos passos. Bom, então, hoje, a ideia da aula é a gente falar um pouquinho das tabelas de frequência. Né? Eu vou começar esse assunto, vou concluir ele na próxima aula, né? Na aula de quarta, onde basicamente a gente vai aprender a arrumar dados de contagem. Não tem muito mistério, assim, não é um negócio outro mundo, mas tem assim uns padrões que eu acho que é importante a gente conhecer, umas nomenclaturas também, que, de novo, não é nada do outro mundo, não é difícil, mas alguém tem que contar isso para a gente uma vez na vida, ou a gente tem que ler de algum lugar. Então, vamos ao nosso material. Então, o philipezabala.com está sempre aqui para vocês. Volta e meia eu estou dando uma atualizada nesse site, né? Inclusive no próprio material aqui, vejam que dia 4 eu já dei uma mexidinha, né? Porque sempre tem uma coisinha para melhorar e por aí vai. Ainda mais eu que sou todo detalhista, tá? Eu leio meus materiais, sempre acho erros, estou sempre mexendo, é um trabalho constante, né? Então, estávamos falando da seção 2.1 de variáveis, né? Alguma dúvida, pessoal, nas leituras aqui, nos exercícios intermediários? Tudo certo?
por favor, me avisem aí se vocês tiverem qualquer questão. Então, percebam que eu coloco código aí para vocês, sempre focando em código, né? Peraí. Bom, complicado. Peraí que eu estou me entendendo aqui com o meu telefone. Tá, acho que agora foi. Bom, então, vocês devem estar vendo também agora a minha cara aqui. O celular é ótimo, né? Mas como ele faz muitas coisas, ele acaba não fazendo uma coisa muito bem. Então, eu, particularmente, prefiro ter um equipamento que faça uma coisa muito boa do que um que faça 10 coisas mais ou menos. Celular é um negócio que me irrita um pouco, mas eu tenho que lidar com isso. Muito bem. Então, botei aqui umas informações. Espera aí que temos um comentário. Não, eu só estava confirmando isso, é muito verdade. É muito melhor ter um equipamento específico para aquela função. Uma câmera fotográfica com a lente boa, que tu aperta o botão, tira a foto e não aplica o WhatsApp enquanto tu está tirando a foto, que tu está ali te concentrando. É a minha visão da coisa. Então, probabilidade estatística, turma 31, o ano é 2021, o mês é 8 e o dia é 9. Então, né, percebam que eu boto umas coisas assim meio avançadinhas no meio do... Ah, tá, isso aqui foi... Eu fui atrás das informações. Eu descobri que a francesa pessoa mais velha da história, que se tem registro, morreu tal, com 122 anos e meio. Fiz a conta aqui dos dias, tá? E aqui calculei quantos dias ela viveu, né? da data da morte menos a data de nascimento, usando a biblioteca Lubridate, que dá uma bela facilitada na operação com data e hora, né? E depois, aqui eu estou usando sprintf. Sprintf é uma função de C, tá? Da linguagem C, que ela não é assim absurdamente intuitiva. Isso aqui é o jeito que tu diz para a função sprintf escrever com 20 casas decimais o número que vem a seguir. Então, eu peguei o número de dias, que deu 44.724, dividi por 365, que é o número aí aproximado. Na verdade, teria que ser 365,25. Talvez acho que eu não... Tinha que ser 25, né? Para do ano bissexto. Tá, eu vou arrumar. Já começou com problema. Então, o D sobre 365,25. Deixa eu tomar nota, daí eu arrumo isso no material. Tá, então, cometi esse deslize. Mas fato é, tá aqui o número com 20 casas. Se quisesse 100, era só botar ponto 100 aqui antes do F, tá? Não fui eu que inventei essa função é uma função conhecida, e ela tem muitas artimanhas, assim, depois vocês olham a documentação dela, é bom para apresentar números de formas bem variadas. Muito bem. Aí tem esse exercício, esse é daqueles que já tem resposta, então, ou sugestões de solução. Então, alguma questão aqui do exercício? Tenha ficado em dúvida? Tudo certo? Maravilha. Então, distribuições de frequência, que é o nosso assunto da aula de hoje. Então, antes de falar da distribuição de frequência, que é um nome bonito para tabela, né? Eu vou só dar uma definição, três definições rápidas para vocês, dados brutos, rol e estatística de ordem, né? Então, basicamente assim, quando vocês anotam um dado ou registram numa máquina, né, um dado que está sendo capturado naquele instante e não tratam o dado, simplesmente armazenam e deixam ele ali, chamamos isso de dados brutos, né? Se vocês agora pegarem, vamos pensar em vetor, tá? Uma matriz já fica mais difícil de definir, mas um vetor, uma tripa de números de uma variável, a idade das pessoas, número de filhos das mulheres. Tá? Se vocês ordenarem essa coluna do menor para o maior ou do maior para o menor, vocês têm o que a gente chama de rol de dados. É simplesmente um vetor ordenado, nada mais do que isso. Mas esse esforço computacional de criar um rol, de ordenar, primeiro que tem uma questão computacional interessante por trás, né? Quem gosta dessas coisas de
de algoritmos, né, de como ordena. Não é um negócio trivial, a gente acha que é só, né, apertar um botão, mas alguém teve que programar o botão, e tem várias formas de se fazer ordenação. Uma das discussões mais ricas está nos livros do Donald Knuth, né? O Donald Knuth é um grande cientista da computação, que deu grandes contribuições. Eu descobri esses dias que ele que inventou a notação do Big O e Little O. Depois eu conto para vocês o que é isso. Aquela coisa de tempo de... tempo não, de custo da função. Né? Assim, bom, depois eu conto melhor essa história para vocês. Fato ordenar não é um negócio trivial como parece quando a base de dados é gigante. Né? E uma vez que a gente põe os dados em ordem, a gente ganha de presente a posição de cada elemento no vetor ordenado. Isso é uma informação muito importante, né? Tanto que a gente trata isso especificamente, qual é a ordem dessa estatística, desses dados que geralmente vêm de uma amostra. Muito bem. Então, em termos de exemplo, eu retomei aqui o exemplo 1.2, que é aquele do número de passos até a lixeira mais próxima. Eu até já tomei nota aqui na aula da manhã que eu não botei o link para o exemplo 1.2. Eu vou arrumar isso, tá? Tá aqui nas minhas anotações. Eu perdi a anotação, não, está aqui no scanner. Não, perdi mesmo. Não, está no verso, que bagunça. Tá. Eu tomei nota, tá aqui. Eu vou arrumar isso aqui. Mas, basicamente, é aquele exercício lá do capítulo 1, o número de passos que eu mostrei o somatório para vocês. Tá? Quem quiser ver isso aqui, basta vir aqui na seção 1.7, é o exercício 1.2, esse cara aqui, ó, número de passos. Então, essa tabela aqui, pessoal, é uma tabela de dados brutos. Eu simplesmente fui anotando quantos passos eu dei na primeira ocasião, na segunda, terceira e por aí vai, e não fiz mais nada, não tratei, não ordenei, não coisa nenhuma. Então, dado bruto está como veio ao mundo. Já no exercício, exemplo 2.12, eu peguei esse mesmo banco de dados, que é um banco de dados pequeno, né, primeira vez que a gente vê na vida, e coloquei os dados em ordem. Então, vejam que simplesmente o fato de eu ter ordenado já me dá uma informação que eu não tinha antes. E essa informação, reparem que eu coloco entre parênteses ali no número do índice. Antes, eu expressei x1 igual a 186. x1 igual a 186. Deixa eu só melhorar aqui minha câmera. Eu vou dar um pin aqui, forçar aqui. Deixa eu ver. Eu vou colocar como orador, tá, pessoal? E era para ir automático para você, mas não sei. O Zoom está mudando umas configurações, eu não estou entendendo exatamente. Então, x1 igual a 186 diz que na primeira ocasião eu registrei 186 passos. Já x1 entre parênteses igual a 7, esse parênteses aqui indica uma estatística de ordem, ou seja, o 7 é a primeira estatística de ordem. Em outras palavras, é o primeiro valor da ordenação, ou seja, o mínimo. É um jeito de indicar, então, que agora esse número indica necessariamente a ordem do número que está associado a ele. Certo? Muito bem. Tudo bem até aqui. Então, aqui não tem muito mistério, eu só estou mostrando como se pode fazer uma ordenação usando R, né? Eu poderia fazer o mesmo no Excel, o Excel é fácil, é só ir lá no filtros e, né? Tem vários jeitos, tu pode ligar o autofiltro e ordenar a coluna, né? Hoje em dia o Excel está mais espertinho, né? Ele, agora, quando tu ordena uma coluna, ele já ordena todas as linhas de acordo com aquela coisa, ele amarra as colunas. Há não muito tempo atrás, o Excel tu mandava ordenar uma coluna e ele ordenava só aquela coluna. Imagina vocês estão com um banquinho de dados ali, vocês querem, eu quero ordenar por idade, do mais velho para o mais novo. Aí tu ordena só a coluna de idade e as outras ficam paradas. Bah, isso aí já quebrou muito, muita gente. Né? Agora ele está mais espertinho, agora ele já está, né, ele ordena né, e mexe em todas as linhas. Muito bem. Então, aqui eu só estou fazendo o seguinte, eu estou lançando o vetor de dados brutos, concatenando esses valores entre vírgula,
e atribuindo setinha para a esquerda a x. Lembrando que a atribuição também pode ser usada com igual. Tá? E eu ensanduícho com os parênteses para não só fazer essa atribuição, mas também para apresentar o resultado. É um jeito para economizar a linha de comando. E aí eu aplico a função sort, que significa colocar em ordem. Então, sort de x me devolve o vetor ordenado ou rol de dados. Fim. A função sort também tem um argumento chamado decreasing. Decreasing é decrescente, né? Que por padrão é falso. O que significa? Olha, significa que true e false são chamados valores lógicos. Verdadeiro e falso chama-se lógica booleana. Vocês já ouviram falar nisso? Né? Lógica booleana. Professor, eu dou aula de lógica booleana. Acredito, tem certamente aí pessoas que são muito versadas nessas coisas. Mas nem todo mundo, né, sabe disso, que eu estou contando a história completa. Então, isso vem do George Boole, né? É um livro dele de 1854, An Investigations in the Laws of Thought. É um livro muito bonito. Eu tenho ele impresso aqui. Deu o trabalho de imprimir e encadernar para ler o livro. Ele vai longe, os caras trabalhavam assim umas obras maravilhosas. E essa coisa de verdadeiro e falso é a base dos nossos computadores, né? Como vocês já devem saber, o bit 0 e 1 e tal. Então, quando um argumento, né, um parâmetro de uma função for lógico, ou seja, ele só puder ser true e false, eu leio da seguinte forma. É tipo ligado se for true e desligado se for false. Então, por padrão, sort x, o decreasing é falso. Ou seja, por padrão, ele não faz a ordem decrescente. Ou seja, ele faz a ordem crescente. Mas eu posso botar decreasing true. E atenção, o R admite T maiúsculo ou true maiúsculo como um valor lógico. Então, ele vai colocar em ordem decrescente. Mais informações, interrogação sort, e vocês vão lá para a documentação e entendem um pouco mais de detalhes. Olha o que aconteceu. Não é raro ocorrer de uma função estar em mais de um pacote. Imagina, são quase 18 mil pacotes oficiais, né? Fora os não oficiais, como são o caso dos meus. Então, claro que vai ter funções com o mesmo nome em diferentes pacotes. Quando isso acontece e a biblioteca está instalada, ele avisa vocês. Eu dei uma interrogação sort, ele disse assim, tu estás falando do sort do time date ou tu está falando do sort do package base, que é uma das espinhas dorsais do R? Estou falando do sort do base. Então eu vou clicar... Opa, desculpem. Então eu vou clicar em sort or ordering vectors. Então, como é que eu faço para não confundir o meu computador? Bota assim, base, que é o pacote de onde vem essa função, dois pontos. Aí ele vai direto para a função sem me perguntar, que agora ele tem certeza que eu quero a função sort do pacote base. Tá? E aqui vocês vão ver mais detalhes. Então, assim, pessoal, eu sei que nem todos são da área de análise de dados, aqui dessa turma da noite até são menos, mas assim, pessoal, para quem vai aprender a analisar um pouquinho o dado, ou mesmo mexer em computador de uma forma geral, olhem documentação. É muito importante vocês terem a paciência de olhar em documentações, tá? Isso aí, muita gente olha assim, um monte de coisa, putz, vou olhar esse negócio aqui, como é que faz? Ok, às vezes a gente está com pressa e não está muito interessado, mas se sobrar um tempinho, dá uma lidinha, bate o olho na documentação. Olha aqui, ele já ensina um monte de coisa, sort x decreasing false, ele já está me dando a informação. Quando tem um argumento que já está com um valor atribuído... Oi? Não, senhor, eu esqueci o microfone aberto, desculpa. Tudo certo. Tranquilíssimo. Então, quando já tem um valor atribuído a um argumento, tipo assim, decreasing false, esse é o padrão da função. Se vocês não disserem nada para ele, ele vai usar decreasing false. E a única coisa que vocês têm que inserir é o x, porque o x não está igual a nada, isso é a entrada. Então, ele vai dizer x é um objeto de R a ser ordenado da classe numeric, complex, character ou lógico. Então, está dizendo o que ele espera de entrada ali para vocês. Tá? Muito bem. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, de novo, eu não acho que tenha nada de muito
complicado, mas assim, são vários detalhezinhos que a gente usa com muita frequência. Então é bom a gente pegar a manha nessas coisas mais básicas. Muito bem. Então, 30 segundos para vocês fazerem o exercício 2.2. Tá? Então, 21h50 eu corrijo o exercício. Tempo esgotado, então, o exercício diz, considere o conjunto de dados 10 menos 4, 5, 7, 1 tras 9. Obtenha o rol. Alguém vai dizer assim, pelo amor de Deus, Felipe, não pode ser que o pedido do exercício, deixa eu interromper aqui, não pode ser que o pedido do exercício é colocar esses dados em ordem. Mas tem uma terminologia que até uns minutos atrás vocês possivelmente não conheciam, que é rol. Então, menos 4, 1, 3, 5, 7, 9 e 10, pronto. Temos um rol indicado ali. Depois o item B diz, indique e interprete X4, e o 4 entre parênteses. O que é isso? Ele está me pedindo a quarta estatística de ordem. Então, eu só posso responder esse item B depois de ter feito o item A. Então, 1, 2, 3, 4, o 5 é o quarto elemento da ordenação. Portanto, o X4 vale 5. Então, eu estou indicando o valor. E tem um segundo pedido, interprete. E eu percebi que os alunos têm um pouco de dúvida do que significa interprete um valor. Quando eu disser interprete, pessoal, estou pedindo para explicar para a avó. Né? Diga para a vovó da gente, para de vocês, no caso, o que aquele número significa. Né? Ah, mas eu não tenho mais vovós. Não tem problema. Pensa que é o chefe de vocês, ou é o cliente de vocês. É alguém que não está muito preocupado com a tecnicalidade. E que está te perguntando assim, o que é esse número aí? Resume para mim esse converser. É isso que é interprete. Ok? Então, o que esse número significa nessa questão? Bom, vocês não têm obrigação de saber isso, mas pelo fato do 5 estar bem no centro da ordenação, no centro no sentido de que tem 3 valores menores do que ele, porque está em ordem, e 3 valores maiores do que ele. Esse cara é a mediana. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a poucas aulas, talvez até na aula presencial. Mas isso vocês não têm informação ainda. O que dá para a gente dizer é 5 é a quarta estatística de ordem. Isto é, há 3 valores menores ou iguais a ele. Eu botei o iguais só para ter empate, tá, pessoal? Então, menores ou iguais a 5. É um jeito de interpretar. Né? Ou seja, ele é o quarto maior valor da lista de vocês. Né? Então, é isso que esse cara significa. Tudo bem com esse pequeno exercício? Eu confesso que eu comecei a contar do zero, x0, x1, aí eu parei no costume. Não, assim, aliás, a consideração foi muito boa. Pessoal, por esse motivo, o R começa a contar em 1, porque em statiquês se começa a contar de 1. Eu não tenho absolutamente nada contra começar a contar do zero, eu até simpatizo, vou dizer. Mas, assim, é uma decisão que se tomou lá quando foi inventar a linguagem e sei lá vi. Eu acho que a gente tem que, né, migrar. Se adaptar. Se adaptar. A vida a gente tem que se adaptar. Assim, a melhor... Assim, qual a vantagem de começar no zero e qual a vantagem de começar em 1? Bom, é um jeito de pensar. Né? Começar no zero parece que tu tem assim,
um passo antes de começar a contagem efetivamente. Então, para os contadores, fica mais fácil de pensar, talvez, não tem os negativos. Assim, tem os não tem. Termos computacionais, tu economiza um byte, né? Porque tu tem 0 e 1, e tu só vai começar a usar 2 bytes na posição 2, que é 1, 0, né? Em notação binária. Então, uma vantagem é que tu economiza um byte. Mas assim, come on, né? Um byte não muda muita coisa. Mas assim, pessoal, sem problema algum. Mas vamos começar a contar do 1 aqui, tá? Porque estamos sob o prisma da estatística aqui. Mas eu programo em Python também e entendo vocês. Eu também tenho as minhas simpatias com começar em 0. Muito bem. O exercício 2.3, que eu não vou fazer. Exercícios, percebam que eu delego para vocês. Senão eu fico só eu fazendo coisa e vocês ficam só passivos, né? Aqui eu estou pedindo para usar a função sort, né? Mas não precisa ser desse jeito, não é. Para quê? Para encontrar o rol das colunas filhos e altura disponíveis nesse cara aqui. Mais um motivo para eu não resolver, já está resolvido. Tá? Mas assim, pessoal, tentem não olhar a resposta, tentem pensar da cabeça de vocês. Gastem um tempinho pensando, brinquem e tal. Depois vão olhar lá a minha sugestão de solução. E se vocês são o aluno que não está afim de aprender o R, não está afim de programar, e está totalmente no direito, porque essa não é uma disciplina de R, vocês podem usar o Excel, podem usar o JASP, podem usar o software que vocês quiserem. Né? Mas, assim, aprendam algum software, essa é a minha sugestão. Tá? Tem que aprender pelo menos um software muito bem, porque senão a gente fica refém de fazer conta à mão, ninguém faz conta à mão aí. Muito bem. Então, esse é o exercício. De novo, pessoal, dúvidas é só falar comigo. E, como eu comentei, nós estamos selecionando os monitores essa semana. Eu não terminei as entrevistas ainda. Então, eu creio que quarta-feira eu devo mandar a lista para daí segunda-feira que vem começar os monitores, se tudo der certo. Tá? Muito bem. Então, feita essa introdução, agora sim vamos falar da tabela de frequência univariada discreta. Então, bom, depois vocês leem tudo isso daqui e tal. Essa aqui é uma tabela que eu levei horas fazendo, mas não serve para muita coisa. Tá linda, tá tudo certo, notação e tal, mas eu sempre vou por exemplo para explicar isso para você. Ah, deixa eu só contar uma coisa. Estão vendo que essa tabela tá cortada aqui, né? E não adianta vir para o lado, é um negócio meio esquisito do Markdown. Mas eu descobri um macete meio por acaso, assim. Se vocês forem lá em cima no site, vem aqui na letrinha A, vocês podem diminuir a fonte. Então, pelo fato de diminuir a fonte, vocês vão fazer caber aquela tabela, e aí depois vocês podem ajustar aqui, ó, agora coube a coluna. Então, vocês podem aumentar ou na pinça, assim, no trackpad, no caso do Mac, ou Ctrl ou Command de mais e menos. Aí vocês aumentam e diminuem. Isso aqui funciona para qualquer página HTML. Aumentar e diminuir a página é uma coisa que eu faço bastante. Então, é uma sugestão. Reduzam um nível lá do Azinho, né? E aí vocês jogam com o zoom aí. E como isso tudo é vetorizado, não perde qualidade. Muito bem. Então, pessoal, a lógica é a seguinte. Nós vamos tabular dados de contagem. E eu vou começar por 3 colunas que são importantes. O I, que é a classe, lê esse número da linha, uma referência, uma identificação. O xi, que é a variável que eu estou medindo, e essa variável tem a característica de ser discreta ou qualitativa. Fato é, o x é uma caixinha. Ele pode ser tanto uma variável nominal, ordinal ou discreta. E o fi, que é a frequência simples ou absoluta, é simplesmente a contagem de quantas vezes cada caixinha de x apareceu. Quantas vezes apareceu o homem, quantas vezes apareceu a mulher. Quantas vezes apareceu o número 1, 2, 3 ou 4. É isso, a contagem de frequência simples. E todas as outras colunas são construídas em cima dessa fzinha aí. Tá? Então, eu vou pular essa parte mais teórica, tá bonito, etc, etc. Se vocês precisarem programar isso aqui, essa anotação ajuda bastante, tá? Tá tudo montadinho. Mas, né? E eu coloquei aqui o nome das colunas na ordem, né? Das colunas de frequência, desde a simples ou absoluta até a acumulada inversa relativa.
Mas eu acho mais interessante mostrar esse exemplo para vocês, tá? Então, esse exemplo aqui, eu chamei de número de filhos revisitado, porque lá do exemplo 2.5, eu já tinha falado de número de filhos, aquele da Rússia, né? Aliás, eu fui para o Guinness lá, fui me atualizar. Lembra que o recorde mundial é a russa, a Valentina Vassilieva. Teve 69 filhos, segundo o Guinness. Então, só por curiosidade, eu descobri que em 4 ocasiões ela deu à luz a quadrigêmeos, ou seja, 4 vezes 4, 16. Em 7 ocasiões ela teve trigêmeos, 3 vezes 7, 21. E em 16 vezes ela teve gêmeos. É muito filho. Se somar isso aqui dá 69, tá, pessoal? Então, assim, é o Guinness que disse, assim, pode até ser mentira, mas é uma mentira documentada oficialmente. Então, tá lá. Muito bem. Então, por isso que eu estou chamando de revisitar. Então, aqui eu já coloquei aquela variável com nome comprido, que eu já tinha contado lá na seção do senhor X, para lembrar que o bom mesmo é apelidar a variável de vocês. Tá? Não precisa ser só uma letra, que eu estou colocando aqui, mas pode ser assim, filhos, ou F, sei lá. Deem um apelido curto para não ficar com um baita nome. Muito bem. Então, nessa tabela aqui que vocês estão vendo, deixa eu até dar um zoom out, existe informação de 100 mulheres que foram entrevistadas, e aqui, pessoal, vocês estão vendo um probleminha de tabelas do Markdown. Markdown é a linguagem que eu escrevi esse negócio. Ele não é muito bom para tabelas, porque o princípio do Markdown é ser simples. O Markdown vem de marcador, uma linguagem de marcador. Bota um traço, um ponto, ele já faz uma formatação para ti. A tabela é um horror. Então, eu tenho assim, são 2 colunas divididas em 5, porque para a tabela não ficar muito comprida. Então, o que essa tabela está dizendo? Eu estou dizendo que a primeira mulher entrevistada declarou ter 2 filhos. Perceba que é a coluna I e XZ. A segunda mulher entrevistada declarou não ter filhos, a terceira declarou ter um filho, até a 100ª que declarou ter 2 filhos. Enfim. Essa tabela, tem um monte de informação, tá? Mas ela diretamente é muito ruim. Se eu perguntasse qual é o número máximo de filhos que apareceu, né? Quantas vezes apareceu um filho, né? Qual o percentual de mulheres que têm 2 filhos? Qualquer pergunta que eu faça, vocês vão ter que contar essas frequências aqui, né? Quantas vezes apareceu cada vez a variável, e dar um trabalhão. Então, por que a gente vai querer resumir esses caras? A gente já vai para uma tabela, que é a tal tabela de frequência invariável discreta, que já organiza esses dados de um jeito padronizado. Então, eu vou fazer o seguinte, eu estou no exercício, melhor, exemplo 2.13, então esse aqui é o exemplo 2.13, e eu vou, na maior cara dura, copiar essas primeiras colunas aqui, para a gente poder construir a tabela em conjunto. Tá? Aqui eu já aproveito para dizer um negócio meio bobo, mas que é verdade. Né? Tabelas não se fecham na lateral. Segundo a ABNT, se fechar na lateral chama quadro. E eu confesso que eu tenho minhas dúvidas sobre exatamente o que é um quadro. Eu acho que um quadro é alguma coisa intermediária entre uma tabela e uma figura. Né? Se tem um esquema, sabe aquele esquema? Eu acho que tu pode botar num quadro, mas assim, coisas da ABNT, tá, pessoal? Não briguem comigo. Bom, então eu vou copiar essa tabela, vou só interromper aqui o compartilhamento. Então é o seguinte, colando da tabela, eu tenho I, que é a minha classe, leia-se número da linha ou identificação, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 classes, né? E aqui eu já estou fazendo a formatação de tabela, a formatação de tabela, né? Se quiserem botar mais um traço aqui em cima, tudo bem. Mas só não pode fechar dos lados, né? Eu tomei um puxão de orelha de um professor logo que eu entrei na graduação, porque eu fechei, eu querendo mostrar serviço, peguei minha reguinha e botei. E o cara disse, não, isso é um quadro. Quase larguei o curso. Muito bem. X é a variável que nós estamos medindo, que vai
vai ser discreta ou qualitativa, nominal ou ordinal. No nosso caso, ela é discreta porque é número de filhos, né? Então, segundo a tabelinha que eu estou colando, apareceu de 0 a 6 filhos. Não mais de 6, né? E não menos de 0, ainda bem. E a parte chata, né, da coisa toda são as frequências, né? Então, 11 vezes apareceu 0, 27 vezes apareceu 1 e por aí vai. 32, 19, 3, 11, 4, 1, 1, totalizando 100 observações, que a gente até já sabia disso. Muito bem. Então, isso é a espinha dorsal, é o núcleo da minha tabela de frequência. Essa coluna a gente chama de coluna de frequência. Podem chamar só de frequência, mas também podem chamar frequência simples ou ainda frequência absoluta. E, pessoal, sempre que eu ponho parênteses no meu material, tipo assim, frequência simples ou absoluta entre parênteses, vocês podem ler com ou sem os parênteses. Claro que eu botei uma barra porque é sinônimo. Então, se vocês disserem assim, frequência, vocês estão se referindo a esse dado de contagem. Se vocês disserem frequência simples, vocês estão se referindo a esse dado de contagem. E o mesmo para a frequência absoluta. São 3 nomes diferentes para a mesma coisa. Aí alguém pode se revoltar e dizer, mas por que é que esses estatísticos colocaram 3 nomes para a mesma coluna? Eu me fiz essa pergunta. E descobri que a estatística é um balaio de gato. É a coisa mais mistureba possível, porque todo mundo precisa analisar dados, pessoal. Então, as contribuições para a estatística foram feitas por não estatísticos. Aliás, estatística é uma coisa meio moderna. Porque antigamente os caras eram matemáticos, astrônomos, biólogos, médicos. Toda essa gente deu ótimas contribuições para essa área de conhecimento, né? Então, cada área tem uma terminologia. Então, quando a gente junta tudo isso, ficam vários nomes para a mesma coisa. Então, eu uso os parênteses para diferenciar isso. Muito bem. Então, como é que eu interpreto esses caras aqui? Por exemplo, o 19. Interprete o 19. Leia-se, explique para a avó. Quem se atreve a interpretar o 19? 19 o que, o quê? Ah, só um comentário. X, número de filhos, pontinhos, de mulheres atendidas para... Número de filhos, para simplificar. Enquete. Quem interpreta o 30? O 30 ou 19? Ah, 19, desculpa, dia 19. 19. Seria a terceira estatística de ordem. Isso quer dizer que há dois. Ah, não! É que tem 0 filhos, desculpa. É a quarta estatística de ordem. E há 3 valores que são menores ou iguais a 4? A 19. Tá bom. Não é isso. Não? Ok. Não, mas tudo certo. Obrigado pela participação. Assim, pessoal, eu estou provocando vocês para vocês... Primeiro, para a aula não ficar só eu falando, né? Segundo, para vocês botarem a cabeça a funcionar. E assim, vocês têm que brincar com a... Opa, o Jonathan está com a mão levantada. Diga, Jonathan. 19 ocorrências de 3 filhos. Perfeito, exatamente isso. 19 mulheres declararam ter 3 filhos, ou 19 ocorrências de 3 filhos. É exatamente isso. Tudo bem? Então, por que não é uma estatística de ordem? Tá? A ideia é boa, a ideia de dizer que o 3 era a quarta estatística não era de todo mal, porém, esqueceu só de uma coisa, que existem 11 zeros seguidos de 27 uns, depois 32, 19 3, são 100 valores colocados em ordem. Não são só esses 7 aqui. Então, se as frequências fossem todas iguais, tu terias razão. O 3 seria, não digo a quarta estatística de ordem, mas seria a do meio, seria uma mediana, como a gente comentou agora há pouco. Tá? Mas essas frequências são uma bagunça, então eu não posso nem falar que o 3 seria um valor central. Tá? Então cuidem, aqui a gente está listando só os valores que apareceram, mas o vizinho deles conta quantas vezes cada um apareceu. Tudo bem? Muito bem.
Então, pessoal, sempre que eu crio uma coluna de contagem, de frequência, eu posso fazer uma frequência que a gente chama de relativa. Então, isso aqui eu vou chamar de frequência relativa. Relativa a quê? Relativa ao total da minha amostra, o número de observações. E como é que eu calculo uma frequência relativa? Olha, é muito simples. Basta vocês calcularem cada valor de casela pelo total. Nesse caso, 11 dividido por 100. E eu escolhi, pessoal, nesse exemplo, um número já bem fácil, 100, para a nossa conta ficar fácil de fazer. Mas dificilmente na vida real, vamos chamar assim, vocês vão ter números tão bonitinhos. Até acontece, claro, mas geralmente assim, é 103, 117, 95. 95 até é bom, mas já não dá um valor tão bonitinho. Então, 11 sobre 100 é 0,11 ou 11%. Vocês podem escolher o formato se não for pedido nada específico para vocês. Mas, assim, cuidado, pessoal. Ah, eu só esqueci o percentual, professor. Pô, mas 11 não é 11%. 11 é que tem 11 mulheres com 0 filho. 11% é, comparando com todo mundo, esta caixinha de 0 filho tem 11% das mulheres. Né? E só porque a soma é 100 que os números ficaram parecidos. Né? Então, é importante vocês colocarem isso, né, de forma correta. Bom, então, sem mais delongas, 27 sobre 100 é 27%, 30% e por aí vai. Não tem muito mistério. Já fiz para facilitar as contas desse exemplo. Então, vocês podem tanto somar em termos percentuais, quanto vocês podem somar em termos decimais. Tá? Percebam que aqui é como se eu tivesse posto 0,27, 0,27, 0,30, né? Até 0,01. E a soma, se eu pensar em decimal, vai ser, então, 1 e não 100%. Então, é importante vocês, né, escolherem um formato e seguirem ficha naquele formato. Momentinho cultural peronomútil. Eu me lembro dessa questão no vestibular aqui, da URGS. Acho que foi de 96. 96 eu estava lá fazendo raiz quadrada de 100%. Quanto é que dá isso aqui? Quem aposta em 10%? A resposta A era 10%. Mas a resposta certa é essa aqui. Tá. Depois vocês destrincham por que é isso aqui. Porque 1 vezes 1 é 1? Porque raiz de 1 é 1. Se 100% É. é igual a 1, então raiz de 100% é 100%. Né? Mas, assim, vejam como essas coisas conceituais nos pegam, né, de surpresa. Bom, então, resumindo, pessoal, a frequência relativa é simplesmente a coluna em percentual. E atenção, o total aqui é 100 para facilitar as contas, mas... Não, então tem que sempre dividir por 100? Não, tem que sempre dividir pelo total de observações, seja o número que for. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo? A próxima coluna eu vou simbolizar com F maiúsculo I. Esse Efão aqui eu vou chamar de frequência acumulada. Acumulada. Cuja palavra que vai nortear a criação da coluna vai ser a palavra até. Do que eu estou falando aqui? Eu vou dizer assim, até aquela particular classe, eu tenho acumulado, ou seja, somando até aquela classe, tantas pessoas. Deixa eu mostrar como é que calcula, acho que vai ficar mais claro. Então, até a primeira classe, ora, eu só tenho 11 pessoas. Na primeira classe, as frequências simples e acumuladas são equivalentes. Não tem muita graça. Mas da segunda classe em diante começa a mudar. Então, vamos lá. Até a primeira classe eu tenho 11 mulheres, né? Ou melhor, 11 mulheres que declararam ter 0 filho. Na segunda classe, no acumulado, eu tenho 11 da primeira classe, mais 27 da segunda. Então, eu tenho 38 mulheres no acumulado. Como é que eu interpreto esse 38? Ora, todos concordam que eu obtive o 38 somando o 11 e o 27?
E o 11 e o 27 não fazem referências às classes 0 e 1, aos valores de variável, perdão, 0 e 1. Então, eu posso dizer assim, 38 mulheres têm até um filho. Ou 38 mulheres têm 0 ou 1 filho. É um outro jeito de dizer. Tudo bem? Então, o acumulado ele faz esse serviço para a gente. Bom, vamos concluir a coluna, então. Até a segunda classe tem 38 no acumulado, até a terceira tem 38 da segunda mais 30 da terceira, 68. Até a quarta classe, 68 mais 19 dá 87. 87 mais 11 dá 98. 98 mais 1 dá 99. 99 dá 1 mais 1, fecha o 100, o que é esperado, e jamais some uma coluna de frequência acumulada. Isso não faz o menor sentido. Então, esse último valor aqui tem que bater com o N de vocês. Mas somar essa coluna não faz qualquer sentido. Muito bem. Então, criamos a frequência acumulada. O que eu posso fazer na sequência? Ora, criei uma coluna, vou calcular a sua relativa. O relativo é de graça. Então, eu vou chamar essa coluna de Efona RI. Quem é que arrisca o nome dessa coluna aqui? Efona, frequência acumulada relativa. Vai ser aquela coluna de frequência acumulada, só que agora relativa ao total de observações. Então, não vou fazer aqui toda a conta com vocês, mas isso aqui vai dar 11%, 38%, 68%, por aí vai, 87%, 99%, 100%, e jamais some uma coluna de frequência acumulada. Muito bem. Então, eu consigo dizer, por exemplo, 98% das mulheres entrevistadas têm até 4 filhos, ou de 0 a 4 filhos. Tá? Quase que a totalidade da minha amostra são mulheres de até 4 filhos. Né? Então, é um jeito de fazer um recorte aí na interpretação. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma pergunta com a frequência acumulada? Tranquilo, senhor. Maravilha. Então, eu vou inventar aqui uma anotação. Essa anotação quem inventou, assim, eu vi com um professor meu lá da URGS, o João Beal Vargas. Ele que inventou essa anotação, que é esse mesmo F, só que de cabeça para baixo. Porque essa frequência aqui a gente vai chamar de frequência acumulada inversa. Qual é a lógica dessa frequência, dessa coluna de frequência? Bom, a palavra ou a expressão que rege essa criação é pelo menos, é exatamente o contrário do até. Até tem um teto, pelo menos é um piso, pelo menos é daqui para cá, para cima, e o até é até um máximo. Então, como é que a gente constrói essa coluna? O procedimento é o mesmo da frequência acumulada, só que a gente vai começar de baixo para cima, ela é inversa. Né? Já falo da interpretação. Vamos começar, então, a construir esse esquema. Então, eu vou, assim como eu copiei o 11 aqui, né? Peguei o 11 e copiei, eu vou fazer a mesma coisa com 1. Vou copiar o 1, né? Na última classe. Agora, eu vou somar 1 com 1 da classe de cima, dá 2. Estou acumulando de baixo para cima. 2 mais 11, 13, somando em zigue-zague. 13 mais 19, 32. 32 mais 30, 62. 62 mais 27, 89. E 89 mais 100, mais 11 dá 100, e nunca somem uma coluna de frequência acumulada. Então, como é que eu interpreto esse negócio? Bom, vamos pegar, sei lá, o 32. Como é que eu calculei esse 32? Como é que eu cheguei nele? Ora, eu cheguei nesse cara somando do 1 ao 19, ou do 19 a 1, se preferir. E esses 4 valores fazem referência a estes valores de variável. Portanto, 32 mulheres têm 3, 4, 5 ou 6 filhos. Ou, se preferirem, 32 mulheres têm pelo menos 3 filhos. Ou ainda, 32 mulheres têm 3 filhos ou mais. Ou 32 mulheres têm de 3 a 6 filhos. De novo, o nível de detalhamento que vocês vão dar é com vocês.
Mas fato é, a gente tem uma consolidação, né? Porque às vezes agrupar certas classes faz sentido na hora de interpretar. Só para encerrar essa tabela, F', R, I. Quem é que arrisca o nome dessa coluna aqui? Frequência. Como é um F maiúsculo, é acumulada. Como esse F está de cabeça para baixo, é inverso. E como tem um Rzinho no pé, é relativo. Claro, acabei de me matar inventando uma coluna, então vamos ganhar de presente a sua relativa. 100 dividido por 100 dá 1 ou 100%. 89%, 89%, por aí vai. Então não tem muito mistério, pessoal. É mais assim praticar uma meia dúzia de vezes. Nunca somem colunas de frequência acumulada. Assim, com um pouquinho de prática, vocês tiram isso aqui de letra. Né? Mas tem que botar a mão na massa, é isso que eu quero dizer. Então, olha como fica com cara de jornal do almoço isso daqui. 89%, vamos interpretar 89%. Quer ver? Tipo a Ungarete ou a não dá outra, esqueci. Pesquisa revela 89% das mulheres entrevistadas num certo hospital declararam ter filhos, ou ter pelo menos um filho. Tá certo isso que eu interpretei? Como é que eu cheguei no 89? Eu somei do 1 ao 27. Dividi por 100, deu 89%. E desse 1 até o 27 faz alusão 6 até 1 ou 1 até 6. Então, 89% tem 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 filhos. Então, é um jeito de aglutinar a informação. Fim do exemplo. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu tava me perguntando qual que seria o uso dessa inversa, mas esse exemplo que tu deu na entrevista no jornal já explicou tudo. Assim, ó, pensa que tu vai fazer uma pesquisa, uma política pública, né? Então, assim, claro, estou considerando que esses dados estão bonitinhos e tal, que se precisar a gente entrevista mais mulheres, aquela coisa. Mas vamos supor que isso aqui seja o suficiente, né? Tu olhando para uma tabela dessas, tu pode rapidamente ver assim, pô, 32% das mulheres têm 3 filhos ou mais, um terço mais ou menos. Já tem uma informação, né? Essa mesma linha aqui, sabe que 87% tem até 3 filhos. Né? Então, assim, tu já começa a pensar o problema. Porque, assim, a gente não vai ficar interpretando todos os valores na vida real. A gente vai fazer uma tabela dessa e vai pensar qual o recorte de interpretação que nos atende. Né? Só que são só ferramentas. São, tipo, eu abri uma malinha de ferramenta e mostrei várias ferramentinhas para vocês. Exatamente como vocês vão interpretar vai depender de caso para caso. Mas a interpretação é essa. Basicamente, é um jeito padrão de organizar dados de contagem, né? E transformá-los numa coisa um pouco mais simpática para ser interpretada. Tudo bem? Sim. Maravilha. Então, aqui vocês têm todo o exemplo, tudo, inclusive eu coloquei como calcula, as contas todas abertas, tudo bonitinho. Percebam que eu estou usando tudo decimal, porque não caberia mais o percentual ainda por cima, né? Mas nada impede de fazer isso aqui percentualmente. E eu ainda coloquei algumas interpretações assim para ajudar vocês com alguns exemplos. Então, eu peguei um exemplo de cada coluna. Fzinho 5 igual a 11. Então, o que esse cara está dizendo? A frequência simples absoluta da classe 5 é igual a 11. Então, vejam que o F5 igual a 11 é isso aqui, ó, o F, I, com o I valendo 5, pendurado no pezinho do F. Então, a quinta classe possui 11 observações. Né? E está associado ao número 4 da minha variável. Portanto, 11 mulheres declararam ter 4 filhos. Tá? Então, essa é a brincadeira. Eu peguei uma de cada para dar uma interpretada junto com vocês.
Tudo bem até aqui, pessoal? Depois, maravilha. Depois, eu faço um exemplo, que é o mesmo exemplo, que eu chamei de número de filhos R visitado. É trocadilho aí, malandríssimo da minha parte. Né? É só porque eu vou fazer as mesmas contas usando R. Então, foi um trocadilho que eu desenvolvi, essa maravilha. Não se emocionem demais. Então, pessoal, eu começo lendo a tabela que está disponível neste caminho para vocês. Tá? Aliás, uma coisa que eu já tomei nota é que esse banquinho de dados está em formato TXT. Tá? Por que eu escolhi TXT? Porque eu achava que TXT todo mundo tinha acesso, era fácil de abrir, bloco de notas. Tá? Mas eu vou botar também o CSV e o XLS X desse cara aí para você. Tá? Facilita a abertura. Então, assim, pessoal, quando a gente vai fazer uma análise de dados, por mais simples que possa parecer, capturar os dados é uma coisa trabalhosa. Assim. Organizar os dados é a parte chata da coisa, mas tem que ser feito. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colar esse endereço no meu navegador, para ver o conteúdo desse cara aqui. Então, o meu navegador abre um arquivo de texto puro, tá? Onde eu tenho o nome das colunas, número de filhos e a altura dessas mulheres que estão entrevistadas no certo hospital, com um separador chamado tabulação. Tá? O que é uma tabulação? É um número de espaçamento, uma quantidade de espaços pré-determinados. E eu acho que a tabulação varia de software para software, pelo menos na minha experiência. O Python dá uma tabulação de 2 espaços. Né? O R dá uma tabulação de 2 espaços. O Python não sei. E dependendo o arquivo de texto do Word, acho que são 5. Então não tem muita padronização. Mas é um bloco de espaços, né, que é um bom separador, porque ele é um caractere esquisito. Geralmente a gente não escreve com tabulação no nosso dia a dia. Então ele passou a ser um bom separador de colunas. Muito bem. Notem que o nome das colunas está aqui à disposição. Então isso vai ser um parâmetro da minha leitura do arquivo. Então, já sabemos que tem esse arquivo de texto lá nesse caminho. E eu estou aplicando a função read.table. Aliás, ler arquivos no R é um negócio meio chato. Assim. Eu acho que é das chatices da linguagem. Tanto que várias pessoas começam a usar o R, aí vão baixar os dados, assim, vão ler o arquivo e acham meio chata a leitura e desistem e vão fazer outra coisa. Eu não critico essas pessoas, é uma parte chata. Então, eu estou tentando começar de uma função assim básica e que funciona legal. Né? E tem um nome intuitivo, read.table. Né? O que ela faz? Ela lê uma tabela. Então, eu estou dizendo para a instrução assim, read table, leia a tabela que está neste local. Percebam que a read table consegue baixar direto da internet, nem todas fazem isso. E o head é true. Na verdade, o nome completo é header. Header é cabeçalho. Né? E eu aqui, por uma economia meio boba, acabei colocando head. Por que eu fiz uma economia boba? Porque esse material originalmente estava num PDF. Agora sim. Ele estava num PDF. E eu tinha a largura da página para não extrapolar. Então, 2 caracteres que eu economizasse aqui já não esculhambava os meus códigos do meu PDFzinho. Mas agora que a gente está no HTML, eu tenho um pouco mais de liberdade. Então, eu vou botar aqui header, que é o nome completo do meu argumento. Ó, header apareceu. Tá? Então, o header é assim, é um vetor lógico, como vocês viram aqui, que eles assim, o header tem um cabeçalho nesse banco de dados? Se sim, true, se não, false. O que ele quer dizer com isso? Se o header for true, ele vai pular a primeira linha e começar a ler só da segunda. E vai ainda usar a informação da primeira para nomear as colunas. É isso que ele vai fazer. Então, se eu rodar esse cara aqui, ele vai na www e busca aquele arquivo de texto através da função read.table e atribui isso ao hospital, ao objeto OSP, de hospital, que foi o nome dele. Então, quando a gente faz uma leitura, a gente
cria no nosso ambiente, né, um objeto com o nome que a gente acabou de criar. Então, eu acabei de criar um objeto chamado OSP, que tem 100 observações ou linhas e 2 variáveis ou colunas. Né? Observations, observações, equivale a linha. E colunas são as variáveis. Então, vocês têm um recurso aqui de se clicar nessa setinha, ele mostra para vocês as colunas. Filho, que é uma coluna de inteiros, claro, ninguém tem 2 filhos e meio, e a altura, que é numérica. Essa é double, o tal da classificação contínua, aquela que a gente falou. E se vocês quiserem olhar um pouquinho melhor, vocês podem clicar uma vez em cima do OSP, ele vai pedir um view de OSP, e vocês vão ter uma tabela mais amigável para trabalhar. Vocês podem até ordenar, ó, criei um rol pelo número de filhos, ordenei. Cliquei na altura, criei um rol pela altura das mulheres. Então, simplesmente estamos inspecionando o objeto. Bom, e daí? E daí que eu dei uma perguntada sobre a dimensão de hospital, tá? E eu quero agora criar as tabelas, essas que eu acabei de mostrar para vocês, usando as funções do R. Né? Mas aqui só tem um detalhezinho que eu preciso contar para vocês. O nome se eu pedir assim, ó, head, e aqui é head mesmo, tá? Head de hospital, ele vai me dar, head não, head. Ele vai me dar, por padrão, as 6 primeiras linhas do meu banco de dados. Então, esse banco de dados tem 100 linhas, ele me deu as 6 primeiras para eu dar uma olhadinha. Então, se eu disser assim, ó, filhos, ele vai dizer, não sei o que são filhos. Se eu pedir altura, não sei o que é altura. Tá? Ué, mas ele está aqui dentro do OSP? Pois é. Para vocês chamarem filhos à altura, vocês têm duas alternativas imediatas. Ou vocês dizem assim, ó, do banco de dados OSP, cifrão, pegue a coluna filhos, e aí ele mostra o conteúdo para vocês, e o mesmo para a altura. Né? Ou ainda tem uma anotação mais chata, que né? Às vezes é útil, tá? Mas é meio chato. É assim, no hospital, que é um data frame, né? Um banquinho de dados com linhas e colunas, chamado data frame, eu posso acessar só a primeira coluna. Né? Então, eu posso dizer assim, abre colchetes, não fixa a linha, vírgula, fixe apenas a coluna filhos. Se eu pedir assim, eu também posso ver o mesmo conteúdo no número de filhos. E tem mais um jeito ainda, também usando data frame, OSP, vírgula, e todos concordam que filhos é a primeira coluna do meu banco de dados. Então, ao invés de filhos, eu posso botar 1 aqui, ele pega a primeira coluna também. Então, são alternativas para a gente fazer isso. Mas, como eu quero fazer um código limpo, quero dar um exemplo rápido para vocês, eu vou usar uma coisa que pode ser muito perigosa, que é o attach. Attach é anexar. Tipo, attach é vocês anexarem um arquivo no e-mail. Attach de OSP vai fazer o seguinte, quando eu rodar essa linha, rodei. Nesse instante, olha aqui, se eu disser filhos, ele vai estar à disposição. Se eu disser altura, vai estar à disposição. Vocês vão dizer, mas que maravilha! Editor de eu ficar escrevendo daquele jeito chato. É meio que verdade. O problema é que vocês podem ter um banco de dados com um monte de colunas, um monte de nomes variados, e no meio dela, sei lá, ter uma coluna com o nome read.table. Não é muito comum, mas só estou dando um exemplo. E aí vocês não vão saber se vocês estão falando do nome da coluna ou da função. Né? Então, assim, attach pode bagunçar o ambiente de vocês, pelo menos o ambiente que vocês estão... Reinicia o RStudio e dá tudo certo, mas pode envenenar o ambiente de vocês. Aí vocês começam a ver umas coisas malucas e não se dão conta que tem uma coluna com nome estranho. Bom, mas como aqui é um ambiente controlado, um banco de dados pequeno, eu vou me valer disso para simplificar o nosso código. Maravilha. Então, se eu pedir um table de altura, de filhos, perdão, ele vai me dar exatamente a frequência acumulada, a frequência simples ou absoluta. A contagem simples de cada um deles. Porque eu quero usar essas informações, eu vou atribuir isso a tab, né? Inventei um nome aqui, tab de tabela, e ainda vou ensanduichar com parênteses, né? Para quando eu rodar, eu não só criar o objeto tab, que é um objeto da classe table, lembrem, todos os
objetos têm que pertencer a uma classe numa linguagem orientada a objeto, que é o caso do R e do Python. Então, class do tab é um table, né? E ele está avisando isso para a gente. Bom, por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu tenho um objeto tab que contém a tabela que eu quero. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é a frequência simples absoluta. É a frequência, aquela das contagens que a gente conhece desde sempre. Maravilha. Opa, peraí. Deixa eu só salvar aqui. Turma 31, 2021, 0809. E colocar aqui na nossa pasta. Para daí eu já, ao final da aula, disponibilizar os códigos para vocês. Feito. Então, eu quero agora fazer coisas em cima desse tab. Então, o que eu posso fazer, por exemplo? Eu posso pedir um prop. Tem dois comandos que fazem a mesma coisa. O prop.table, que foi o primeiro que eu aprendi, por isso que eu decorei ele. Né? Olha o que ela faz. Prop.table vai dar cada uma das caselas dividido pelo total. Fazer prop.table equivale a vocês fazerem o tab, lembra, o tab é o que contém as contagens, dividindo pela soma do próprio tab. O que ele vai fazer? Ele vai dividir 11 por 100, 27 por 100, 30 por 100 e por aí vai. Vai dar o relativo. Então, são dois jeitos rápidos de vocês fazerem a mesma coisa. Sugestão. Se tem uma função interna que faz o negócio, usem a função. E depois vocês podem querer fazer isso para muitas colunas ou para muitos valores. Se vocês tiverem a instrução empacotada numa função, facilita muito a extensão e torna muito mais eficiente o processamento. Funções têm várias vantagens em relação a uma não função. Então, a 18 dá certo, é rápido pra caramba, mas se tem uma função, use a função. Muito bem. Então, já fizemos aqui a frequência relativa. Ótimo. Tudo bem até aqui, pessoal? Já estamos nos encaminhando para o final da aula, só estou mostrando alguns procedimentos rapidamente. Bom, eu agora vou querer calcular a frequência acumulada, né? Aquela que vai somando até certos valores. E aqui a gente tem uma função chamada CumSum, que é Cumulated Sum, soma acumulada, de tab. E olha o que ele vai me dar. Exatamente a coluna de efona que a gente calculou ali agora há pouco. Então, CumSum é a soma acumulada. Eu, volta e meia, preciso de umas somas acumuladas nos meus projetinhos aqui. Então, essas funções funcionam super bem. E é muito eficiente. Essas funções internas do R são bem boas. Né? Ainda que o R seja lento em alguns momentos, mas as funções internas são vetorizadas. Significa que quando vocês mandam uma instrução dessas, uma função interna, vocês mandam todo o vetor de uma vez só. E ele faz a conta de um jeito muito rápido. Diferente se vocês fizessem um for. O for vai varrendo ponto a ponto do vetor. Isso é absurdamente lento. No R, pelo menos. Muito bem. Então, já temos as frequências, frequência relativa, frequência acumulada. Então, eu quero agora fazer a acumulada relativa. Como é que eu faço a frequência acumulada relativa? Olha, eu vou fazer o seguinte, CumSum de tab dividido pela soma de tab. E aí eu tenho, né, cada valor dividido por 100. Percebam que eu não posso usar um prop.table em cima do CumSum. Por que eu não posso? Porque o que faz o prop.table? Ele pega cada elemento do vetor de vocês e divide pela soma de todo o vetor. Me digam, somar o que está em CumSum é razoável? Não. O que eu fiz aqui em todas as somas acumuladas? Eu botei um risquinho, eles nunca somem. Então, prop.table em cima de um CumSum não funciona. Por fim, eu quero fazer a frequência acumulada inversa e depois a mesma relativa. Como é que eu faço a frequência acumulada inversa? Bom, tem uma função no R chamada rev de reverse. Tá? Se eu pedir um reverse de tab, olha o que ele vai me devolver. É o mesmo vetor tab, só que escrito ao contrário. Ele reverse.
Reverse ele faz ao contrário. Esse reverse funciona com um monte de coisa, muito legal. Então, se eu em cima desse reverse pedir um CumSum, soma acumulada nesse reverse, voa lá, temos exatamente as frequências acumuladas inversas que a gente já tinha discutido. Né? Tudo bem com a ideia? E mesma coisa, se eu quiser, então, a frequência acumulada inversa relativa, eu tenho que pegar essa construção e dividir pela soma do TAB. Que a gente sabe que é 100, tá, pessoal? Mas, assim, se a gente está programando, a gente deixa o menos dependente de um número possível. A gente generaliza sempre que possível. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, vou dar um tema de caso. Para, professor. Não. Tema. O tema é vocês resolver o exemplo 2.13 no Excel. Excel, qualquer outro software, mas o Excel é o mais famosinho. Então, eu quero que vocês façam esse procedimento usando uma planilha. Esse é o exercício de vocês para quarta-feira. Não é difícil, mas é legal para a gente aprender um pouquinho a usar a planilha. E aí, a aula que vem, eu vou construir uma planilha com vocês. Já fazer ao vivo e tal. Mas é bom vocês botarem a mão na massa. Qual exercício mesmo, professor? Esse que eu acabei de fazer. É o exemplo 2.13. Ou 2.14. A gente fez o 2. É o mesmo exercício, né? Os dois têm os mesmos dados. Eu quero que vocês façam todas as colunas no Excel. Tudo que eu fiz agora no R, eu quero que vocês repitam no Excel. O Excel é ótimo para essas tabelinhas, fica super bonitinho. Né? Mas eu vou deixar para vocês como exercício para não ficar fazendo eu tudo também. E a gente resolve na aula que vem. Tudo bem? Por fim, vocês têm um exercício que eu também não vou fazer, esse aqui também é para vocês. Esse aqui foi exercício de prova. Aliás, faz muitos anos que eu botei isso numa prova e depois eu decidi botar como exercício do material. Então, é um exercício muito parecido com o que a gente acabou de fazer. E aí eu peço para vocês responderem algumas perguntinhas em cima dele. Sugestão. Como treino, primeiro preencham a tabela, como se eu não estivesse fazendo pergunta nenhuma. Simplesmente preencha a tabela. Né? Como é que é a frequência relativa? Acumulada. Cara. Completada a tabela, aí vocês vão para as perguntas. É só consultar a tabela. Não tem mistério. Certo? E é isso, pessoal. O que eu precisava contar para vocês hoje é isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhuma, senhor. Vou tentar fazer no Excel já. Maravilha. Então tá, pessoal. Eu tenho uma dúvida. Oi, diga. Desculpa, que eu não tinha visto a levantada, cara. Como essas formas que tu ensinou são formas de análise de dados, né? Correto? Uhum. São essas 6 as principais ou vai ter mais algumas que é a frequência, né? Simples, a relativa, acumulada relativa, acumulada inversa e inversa relativa. As famosinhas são essas, Cassiano. Mas nada te impede de criar umas frequências esquisitas. Vou te dar um exemplo. Eu estou trabalhando muito com dados de áudio. Então, volta e meia, eu tenho um pedaço do áudio que não tem a captura. Eu não tenho a informação de áudio. E o negócio fica zerado ou com NA. Né? Então, pode ser que na tua tabela tu queira contar de um jeito diferente. De repente, tu queira contar NAs também, como uma categoria separada. É uma possibilidade. Uma outra coisa que eu fiz também que eu precisei fazer uma tabela esses dias, até programei já ela, mas que fizesse o seguinte, eu tinha uma sequência de notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, por exemplo. E eu precisava contar quantas vezes cada nota aparecia. As notas apareciam mais de uma vez. Mas assim, vamos pensar que fosse assim, ó, dó, ré, mi, dó. E o dó apareceu 5 vezes, o primeiro, o ré apareceu 10 vezes, o mi 15 vezes, e o último dó 20 vezes. Então eu precisava de uma tabelinha assim, dó 5, ré 10, mi 15, dó 20.
Isso é uma contagem de frequência, mas não é exatamente como essa. Eu não estou contando todos os dós da minha coluna, entendeu? Porque a ordem que eles aparecem para mim é importante. Então eu já tive que fazer uma modificação na tabela. É uma tabela de frequência, mas ela é um pouquinho diferente, por causa de uma necessidade do que eu estava fazendo. Tudo bem? Ah, certo, entendi. Maravilha. Senhor, Oi, diga. o senhor vai disponibilizar essa planilha hospital em CSV? Vou, CSV e XLSX. Acho que já tá no Moodle, né? Eu achei ela em TXT, o hospital só. Tá, não, o texto, mas já está no. Pode ser que eu já tenha transformado ela. O pessoal é tanto material. Deixa eu ver. Eu vou lá para os códigos e coisas. Códigos, isso, aí o hospital só tem a TXT. Eu só tem. Sim, sim, é isso que eu estou dizendo. Eu só fiz em TXT. Podia até ter feito em CSV e não me lembrar, mas eu acho que não. Então, eu vou disponibilizar ela em outros formatos para facilitar a vida de vocês. Tudo bem? Vai ficar bem melhor de trabalhar no Excel com CSV. Mas, assim, ler um arquivo TXT no Excel também é um aprendizado, porque volta e meia vocês têm os arquivos nos formatos esquisitos, vocês têm que dar um jeito de ler. Né? Então, comecem a fazer com o TXT e daqui a pouco eu publico. Não sei que hora, eu preciso só tomar uma água ali, que eu já estou há muitas horas na frente desse computador. O TXT é tranquilo. Né? Maravilha. Mas eu vou publicar para facilitar a vida de todos. Certo? Professor, a gente tem que descobrir ali as funções equivalentes que tu usasse ali no R, né? No Excel, é isso aí, né? O Excel, assim, o Excel, do jeito que ele é formatado, eu acho que o mais fácil é escrever a função mesmo. Se da soma acumulada é somar o do lado com o de cima, inventar Tá. um jeito de montar ali, mas de forma automática, né? Não só preenche. Não vale fazer a conta e preencher no Excel, tem que usar ele como calculador. Sim, claro. Certo? Tá bom, obrigado. Imagina. Mais alguma questão, pessoal? Não, senhor, para mim tá tranquilo já. Maravilha. Então é isso. Muito obrigado aí pela presença e paciência e nos vemos então na quarta-feira. E, de novo, não esqueçam, para os interessados, colocar seu nome e matrícula lá na aula presencial para a gente ver se a gente consegue, então, realizar a aula, se vai ter quórum suficiente. Certo? Tá, obrigado, professor. Boa noite. Um grande Tá abraço. certo, professor, boa noite. Tchau. Boa noite. Então, só Boa noite.